Ok, pessoal? Então, prosseguindo com o nosso treinamento, nessa aula nós vamos aprender como configurar as opções avançadas de horário, as quais ficam dentro das abas de opções e extras, né? Então, na última aula nós vimos como cadastrar um horário do tipo semanal, certo? Inclusive já está até aqui o exemplo que a gente fez, porém nós não vimos essas duas abas de opções avançadas, né? Que é a própria aba de opções e extras. Como é possível notar, essas duas abas fornecem campos para nós configurarmos opções avançadas de horário, as quais vão mudar o comportamento dele, né? E também como que o sistema vai analisar antes de fazer os cálculos de horas. Então, legal, para a gente iniciar, vamos começar falando das tolerâncias de registros, né? Nós temos dois campos responsáveis por isso, que é esse campo de extras e esse campo de faltas. Por padrão, esses dois campos já vêm preenchidos com o valor zero. Então, isso significa que qualquer minuto a mais ou a menos que o funcionário faça, o sistema já vai calcular como sendo hora extra ou falta. Vamos dar um exemplo, né? O horário de entrada que nós configuramos aqui no exemplo é às 8 horas da manhã. Como aqui tem um valor de zero para a tolerância de extras e faltas, se o funcionário chegar para trabalhar às 7h59, um minuto antes do horário, o sistema já gera um minuto de extra para ele, ou se ele chegar às 8h01, o sistema vai gerar um minuto de falta para ele, porque as tolerâncias são zero, né? Ou melhor, é sem tolerância nesse caso. Porém, você pode configurar um valor diferente e fazer com que isso não aconteça. Por exemplo, configurando um valor de 5 minutos de extra e 5 de faltas, o sistema agora ele dá uma tolerância de 5 minutos antes de gerar horas extras e faltas. No mesmo exemplo que a gente citou, se o funcionário chegar para trabalhar às 8h01, por exemplo, o sistema já não gera mais falta, porque está dentro da tolerância. Então, essa tolerância já cobre essa falta, ok? De modo semelhante, se o funcionário chega para trabalhar 7h55, também não vai gerar hora extra, porque a tolerância vai cobrir. Lembrando que você pode configurar o valor desejado, né? Eu coloquei 5, mas você pode colocar aqui 10 para extras e 5 para faltas, pode colocar 5 para extras ou 10 para faltas, ou mesmo também deixar sem tolerância, se for o caso, tá bom? Não há uma legislação própria para isso, né? A CLT somente recomenda você manter com o valor de 5. Então, eu vou manter aqui o valor com 5, tá certo? Porém, tem uma coisa interessante também para a gente comentar. Essas tolerâncias, elas são aplicadas a todas as marcações, né? Então, por exemplo, se eu defino 5 minutos de tolerância para extras, essa tolerância vai ser aplicada sobre a entrada 1, sobre a saída 1, entrada 2 e saída 2. E se seu horário tiver mais marcações, também vão ser aplicadas sobre ele, tá bom? Porém, tem casos em que você precisa de uma tolerância específica para uma marcação de ponto, outra tolerância para as demais, né? Uma situação bem comum onde você vai precisar disso é quando os funcionários costumam chegar muito adiantado na empresa, né? Então, eles podem chegar, por exemplo, próximo das 7h30 da manhã, só que eles só começam a trabalhar às 8. Então, isso faz com que o sistema ele gere em torno de meia hora de extra por dia, né, para os colaboradores, porque eles marcaram às 7h30. Porém, na verdade, essas extras de fato não existem, né, porque eles só começam a trabalhar às 8. Então, para solucionar esse tipo de problema, você pode, por exemplo, configurar uma tolerância de extras aqui para a entrada 1 com o valor mais alto, e para as demais marcações, você pode configurar um valor normal, né? Porém, se nós notarmos aqui, só tem esses dois campos para configurar. Para isso, o sistema fornece, então, essa ferramenta aqui, né? Que são as tolerâncias específicas. Então, quando a gente habilita essa tolerância, clicando em Sim, perceba que o sistema ele cria uma tabela avançada para nós configurarmos as tolerâncias para cada dia da semana, né? Como vocês podem notar, e também para cada marcação disponível. Então, nessa situação, nós podemos configurar aqui para a entrada 1 e tolerância de extras, um valor de 180, né, para cada dia da semana. Lembrando que aqui é tudo em minutos, né? Então, eu configurando 180 vai resultar em 3 horas de tolerância, tá bom? Então, eu posso manter dessa forma, somente a entrada 1 com uma tolerância de 180 minutos para extras, tá certo? E aí eu clico em atribuir e confirmo. Quando eu faço isso, agora o sistema ele vai gerar hora extra nessa primeira marcação somente se o funcionário chegar com uma diferença de 3 horas, né? A menos, é claro. Então, por exemplo,
Se o funcionário chegar para trabalhar aqui às 7h30, agora já não vai mais gerar hora extra nessa marcação, porque a tolerância, que é de 3 horas, ela cobre, né? Somente vai gerar hora extra caso o funcionário ele chegar muito mais cedo que isso, antes das 5 da manhã, nesse exemplo. Porém, as demais marcações continuam com tolerância de extra de 5 minutos, tá certo? Então você pode aplicar esse princípio para qualquer coluna que você desejar, tá bom? Eu fiz aqui, por exemplo, da tolerância de extras, até mesmo faltou eu complementar aqui, né, os 180. Porém, você pode fazer isso para os campos desejados, tá bom? Ou mesmo também você pode manter desabilitado e utilizar somente a tolerância simples mesmo. Perfeito. Agora que a gente já entendeu aqui o comportamento, né? Eu vou deixar a tolerância simples mesmo, com o valor de 5 minutos. E vamos avançar então para o próximo item, que seria o modo de refeições, né? Então perceba que há 3 campos disponíveis: modo padrão, refeições livres e refeições automáticas. Então, assim, essa primeira opção de refeição padrão, ela vai cobrar que os funcionários façam as marcações de intervalo de refeição exatamente no horário cadastrado. Então, percebam aqui, os dias da semana que tem intervalo de refeição, no meu exemplo, é de segunda a sexta-feira, né? O sábado ele não tem porque é só 2 registros. Então vejam, o intervalo de refeição de segunda a sexta é do meio-dia às 13 horas. Se o funcionário ele sair para almoçar, por exemplo, meio-dia e meio e retornar 1h30, no caso, em teoria ele fez a mesma quantidade de intervalo, né? 1 hora. Nessa situação, o sistema vai gerar 30 minutos para ele de extras, porque ele saiu depois aqui do intervalo, né? E 30 minutos de falta, porque ele chegou depois do término, certo? Porém, isso limita um pouco, né? Porque tem empresas onde o horário de almoço ele é flexível, ou seja, o funcionário tem uma certa quantidade de horas para fazer, de intervalo, porém ela não precisa ocorrer necessariamente no mesmo momento. Um grande exemplo disso são os funcionários que trabalham em loja, né? Onde um funcionário sai para almoçar e somente após ele retornar, o outro funcionário vai para o almoço. Então, nessa situação, não é possível você manter aqui como padrão, porque senão ele cobraria exatamente o que você programar no horário. Então, nessa situação, você seleciona aqui o modo de refeições livres, né? Quando essa opção está selecionada, o sistema ele passa a enxergar a duração do intervalo que o funcionário fez e não o momento exato que ele ocorreu. Então veja só, a gente programa aqui um horário, né, preenchendo as marcações de intervalo. Então, com base nisso, o sistema calcula a duração do intervalo que o funcionário tem para fazer, né? No meu exemplo aqui é de 1 hora, e ele passa a cobrar essa quantidade de horas. Então, se o funcionário sair para almoçar às 11 e retornar ao meio-dia, ou sair para almoçar às 2h30 da tarde e retornar às 3h30, para o sistema vai ser indiferente, porque a quantidade de horas do intervalo foi a mesma, né? Legal. A gente tem também uma terceira opção dentro desse campo, né, que seriam as refeições automáticas. Esse campo, quando habilitado, faz com que o sistema gere automaticamente as marcações do intervalo de refeição. Aí você pode perguntar, bom, mas por que eu vou querer que o sistema gere automaticamente essas marcações? Um exemplo muito clássico são os funcionários que trabalham externo, né? Então, por exemplo, motoristas que basicamente vão fazer um intervalo de almoço na rua. Eles não vão ter condições de voltar para a empresa para marcar o ponto, né? Então, nessa situação, eles chegam na empresa para trabalhar às 8 horas da manhã, saem para fazer, né, as entregas, no caso, e aí ficam na rua durante todo o expediente e só retornam às 17 horas. Enfim, o funcionário, como ele só está fazendo 2 marcações de ponto, é como se o sistema entendesse que ele trabalhou direto, das 8 às 17, sem fazer um intervalo. Então ele vai acabar gerando esse intervalo como se fosse hora extra, né? Então em todos os dias que ele trabalhar, o sistema vai gerar em torno de 1 hora de extra para ele. Então, para solucionar essa situação, nós marcamos aqui o modo de refeições automáticas, e aí o sistema vai se comportar da seguinte forma. Ele vai esperar que o funcionário faça a primeira marcação do dia, ok? Às 8 da manhã. Logo que ela for identificada, o sistema lança automaticamente a marcação do meio-dia, das 13 horas, e vai aguardar somente que o funcionário faça o último registro do dia, para fechar o expediente, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque aí acaba com esse problema dessas extras, né, indevidas, né? E além disso também, o funcionário não vai precisar fazer essas marcações.
se tiver algum dia onde ele não veio trabalhar, aí o sistema não vai gerar marcação automática, porque não vai ter nenhum registro feito por ele, né? Então essa opção é interessante caso você tiver colaboradores que trabalhem externo, tá bom? Ou se você mesmo não quiser que os colaboradores façam as marcações de almoço. Se você falar, poxa, 4 marcação é muito, né, para minha empresa. Eu quero só que eles façam a primeira marcação do dia e a última. E aí nessa situação você pode então habilitar esse modo de refeições automáticas. Perfeito. Agora que a gente já entendeu o funcionamento desse campo, né, vamos para o próximo, que seria o modo de cálculo. Existem 3 opções aqui disponíveis: o compensado, real e desativado. Para a gente entender melhor, vamos começar falando do real, tá bom? Então, quando a gente habilita esse modo de cálculo real, o sistema ele vai levar ao pé da letra as entradas e saídas. Então, o que acontece? Se o funcionário chegar para trabalhar na empresa às 9 da manhã, por exemplo, mas ele sair às 18, em teoria, ele trabalhou a mesma quantidade de horas, porque ele chegou atrasado em 1 hora. Porém, ele saiu 1 hora mais tarde da empresa para compensar, né? Porém, o sistema de ponto vai lançar 1 hora de falta para ele, porque ele chegou 1 hora atrasado, e também vai gerar 1 hora de extra, porque ele terminou o expediente depois do horário. Ele não entende que tem essa compensação, porque ele está no modo real, ele leva ao pé da letra, né? Então, se a gente habilitar aqui o modo de cálculo compensado, aí sim o sistema passa a enxergar isso. Então, ele sempre vai abater as extras que tiveram no dia das faltas antes de apresentar os resultados, né? No mesmo exemplo citado, o funcionário chegou às 9 da manhã e terminou o expediente às 18 horas, o sistema entende, ele chegou 1 hora atrasado, mas ficou 1 hora depois do expediente, então subtraio uma coisa da outra e apresento só o resultado, que nesse caso é 0, né? Então nós recomendamos você manter o modo de cálculo compensado porque ele vai simplificar bastante a interpretação dos resultados. Somente mantenha o modo de cálculo real caso você de fato precisar que o sistema calcule ao pé da letra. Por exemplo, nos casos onde você exporta os cálculos do sistema para um outro sistema de folha de pagamento, né? Aí ele mesmo faz o abatimento. Tirando essa situação, mantenha o modo compensado, né? E se você optar pelo modo desativado, o sistema não vai fazer nenhum cálculo. Mesmo que o funcionário não venha trabalhar, ou ele trabalhe mais do que deveria, tal, o sistema não vai fazer nenhum cálculo, tá certo? Então, no meu caso, eu vou manter aqui o modo compensado. E aqui também nós temos o campo chamado horário noturno, né? É o seguinte, tem 2 opções disponíveis, sim e não. Então, você deve marcar esse campo de horário noturno como sim, apenas se o funcionário inicia o expediente em um dia e finaliza no outro. Por exemplo, funcionários que trabalhem das 10 horas da noite até as 8 horas da manhã do dia seguinte, você deve habilitar essa função, tá bom? Então aí você marca como sim. O sistema até mesmo exibe um aviso aqui informando, né, para você configurar somente nessa situação, certo? E aí você mantém como sim. Se não houver esse tipo de caso na sua empresa, você mantém configurado como não, tá bom? Que aí o sistema ele vai alinhar as marcações corretamente. O objetivo dessa função é justamente para alinhar as marcações, porque quando o funcionário ele inicia o expediente em um dia e termina no outro, em teoria, algumas marcações dele ficam em um dia, certo? E a saída provavelmente entra no dia seguinte. Então, para alinhar, para que elas fiquem todas alinhadas no mesmo dia, você precisa habilitar essa função, tá bom? Então, aí você mantém como sim. Essa outra opção de calcular horas noturnas, quando habilitada, faz com que o sistema crie uma coluna de cálculo, chamada noturnas, né? E adicione nessa coluna todas as horas noturnas que o funcionário trabalhar. Lembrando que o sistema de ponto considera como hora noturna o padrão da CLT, né? Que se inicia às 10 horas da noite e vai até às 5 da manhã, tá bom? Então, toda jornada que o funcionário trabalhar dentro dessa faixa, das 10 da noite às 5 da manhã, vai entrar nessa coluna de horas noturnas, tá ok? Se não for interessante para a empresa esse cálculo, pode manter aqui como não, tá bom? Nós temos também um outro campo chamado habilitar banco de horas, que ele faz com que o sistema acumule os cálculos efetuados. Então, assim, se a gente habilita o banco de horas, o sistema ele define, na data de admissão do funcionário, um saldo de 0 horas. A partir de então, o sistema ele começa a acumular os valores. Vamos dizer que no primeiro dia de trabalho, o funcionário ele teve 1 hora de extra. Então, essa 1 hora de extra é somada ao banco, né?
e ele passa a ter um saldo de 1 hora positiva. Aí no dia seguinte, o funcionário ele chega a 30 minutos atrasados. Então esses 30 minutos são debitados do banco, né? Então ele tinha 1 hora positiva, menos 30 minutos, ficou 30 minutos positivos, ok? Aí no dia seguinte ele não tem saldo, então ele se mantém, tá bom? E assim o sistema vai fazendo ao longo do tempo, né? Ele se acumula de um mês para o outro. Então é muito interessante para empresas que geralmente já fazem o controle de banco de horas. Você pode habilitar e fazer com que o próprio software já calcule automaticamente para você, tá bom? Caso a sua empresa não trabalhar com banco de horas, nós recomendamos deixar aqui como não, tá bom? Porque, embora o sistema faça o cálculo de banco de horas, quando você habilita ele, querendo ou não, é um cálculo a mais para o sistema fazer. Então, ele pode ficar um pouquinho mais lento, tá certo? Se não tiver esse cálculo, deixa desabilitado que você não tem esse problema. Prosseguindo então, nós temos também aqui agora os campos de configuração do DSR, né? Que é o descanso semanal remunerado. Percebam que há 3 campos para nós configurarmos. O primeiro deles, né, controlar DSR, informa para a gente se esse cálculo vai estar habilitado ou não, né? Então, se a gente manter como sim, nós precisaremos definir o dia do descanso. Geralmente, você aplica no dia de folga do funcionário, né? No meu exemplo aqui, a folga é no domingo. Então, eu vou deixar aqui o DSR habilitado no domingo. E nós precisamos informar uma quantidade de horas, né? Então, o que acontece? Essa quantidade de horas diz para a gente qual que é o limite de faltas que o funcionário pode ter durante a semana antes que o DSR seja descontado. Então, vamos entender um pouco melhor. Percebam que aqui no caso, o DSR que eu apliquei foi no domingo, ok? Domingo. Então, se o funcionário ele tiver um total de horas faltas na semana que seja menor do que 6 horas e 15, que é o valor programado, então o sistema ele lança o DSR normalmente para o funcionário. Ele vai receber o descanso semanal remunerado. Perfeito? Na coluna de DSR, o valor ele vai ser lançado normalmente. Legal? Porém, se durante a semana o funcionário ele somar um total de horas faltas superior a 6 horas e 15, aí o DSR é descontado dele. Ao invés de ser lançado na coluna DSR, ele vai ser lançado em uma outra coluna chamada DSR-DC, né? De DSR descontado, tá bom? Você pode habilitar esse campo, configurar conforme a necessidade da empresa, ou mesmo pode deixar desabilitado, tá certo? No meu caso, eu vou deixar o valor padrão, tá bom? Avançando então agora para a aba de extras, perceba que nós temos aqui algumas configurações avançadas de extra. Então, aqui no campo tipo de extras, nós podemos configurar se o sistema vai trabalhar com o tipo simples, né? Coluna única, o padrão, ou então no modo de colunas independentes. Quando o sistema está configurado com o modo de coluna única, todas as horas extras que o funcionário fizer serão lançadas na mesma coluna, né? Então o sistema somente vai ter uma coluna para armazenar horas faltas e outra para armazenar horas extras. Porém, tem empresas que separam as extras por percentual. Então, por exemplo, durante a semana, se o funcionário tiver extras, elas devem ser lançadas com percentual de 50%. Se forem nos domingos e feriados, é 100%. Se for depois de 2 horas de extras, aí é outro percentual. Então, nessa situação, você precisa habilitar aqui o modo de colunas independentes, né? E definir os valores necessários. Por exemplo, nós podemos definir o seguinte: aos domingos e feriados, são 100% de extras, né? Caso tiver. E nas segundas, terça, quarta, quinta e sexta, são 50%. E aos sábados, 60%. Com essa configuração, se o funcionário trabalhar num domingo, que é folga, o sistema vai lançar numa coluna de extra 100%. Se ele tiver extras geradas em uma segunda-feira, terça, quarta, quinta ou sexta, vão entrar numa coluna de 50%, né? E se ele trabalhar num sábado, numa coluna de 60%, ok? Então, com isso, você consegue separar os percentuais, tá bom? Aqui embaixo tem um campo chamado multiplicar extras pelo percentual no saldo do dia. Quando nós marcamos esse campo, o sistema dá uma breve explicação aqui para a gente. Porém, resumindo, o que ele faz é o seguinte: ele multiplica o valor de horas extras que o funcionário fez diretamente pelo percentual.
Então, se o funcionário, por exemplo, ele trabalhar um total de 4 horas no domingo, o sistema vai dobrar esse valor, porque no domingo são 100% as horas extras. Então, ao invés de ele apresentar 4 horas trabalhadas, ele vai apresentar 8 no saldo do dia, entendeu? De modo semelhante, se o funcionário tiver, por exemplo, 2 horas de extras numa segunda-feira, o sistema ele vai informar 3 horas no saldo do banco, que é o valor que ele fez e mais os 50%, ok? Nós temos aqui também uma coluna para nós indicarmos qual que é o valor limite de horas extras em cada dia antes da mudança do percentual. Por padrão, o sistema vem com o valor zero aqui nas configurações. Né? Isso significa que qualquer hora extra que o funcionário fizer, ele vai ser lançado na mesma coluna. Porém, nós podemos aqui definir um valor diferente. Por exemplo, eu vou fazer assim, na segunda-feira, até 1 hora de extras, né? Nas segundas-feiras, o valor é pago como 50%, entram em extras, e após 1 hora, o valor vai ser pago com 70%, também em extras, entendeu? Então, assim, você consegue também criar uma outra faixa de percentual dentro do mesmo dia, né? Se for o caso da empresa. Geralmente, a maioria das empresas não utilizam mais de uma faixa, porém, se houver, você pode configurar dessa forma. Outra coisa também, você pode definir qual que é o destino das horas adicionais. Você pode destinar elas para as colunas de extras e faltas, pode destinar para o banco de horas, ou então você pode mandar para os dois, né? Um exemplo clássico desse tipo de situação é o seguinte, tem empresas em que, se o funcionário fizer até 1 hora de extra, essa 1 hora ela não é paga em dinheiro, ela vai para um banco de horas, né? Somente se ele fizer mais de 1 hora, aí a diferença é paga em dinheiro. Geralmente utilizada para cobrir pequenos atrasos, né? Ou pequenos adiantamentos, para evitar ter que ficar somando tudo em dinheiro. Então, nessa situação, você pode fazer assim. Se o funcionário tiver até 30 minutos de adicionais no dia, né? Esse valor ele entra para o banco de horas, certo? E após 30 minutos, o valor ele vai para as colunas de extras e faltas. Vamos dar um exemplo. Na quinta-feira, o funcionário ele teve, por exemplo, 2 horas de extras. Então, 30 minutos vão entrar no banco de horas e somente 1 hora e meia, que é o restante, ele vai entrar para a coluna de extras e faltas, para a empresa acertar em dinheiro. Então, você também consegue fazer esse tipo de separação. Porém, é como eu comentei com vocês, essas configurações é uma minoria de empresas que utilizam, tá bom? Nós recomendamos que você mantenha o modo de coluna única configurado, que ele é um modo padrão, tá certo? Ele vai simplificar bastante os cálculos. Só habilitem o modo de colunas independentes caso você precisar de percentuais diferentes, tá bom? No meu caso, eu vou manter aqui o modo de coluna única e pronto, nós já abordamos então todas as opções avançadas de horário, né? Você deve configurar essas opções conforme a necessidade da sua empresa e após isso você deve clicar em cadastrar o horário. No meu caso, eu estou abrindo aqui um horário que já estava cadastrado, então ele aparece somente a opção de salvar. Então eu vou clicar em salvar e aí você pode ou cadastrar o horário ou mesmo clicar em salvar, tá bom? Então, nesse vídeo, era isso que a gente queria mostrar para vocês, o que significa cada uma dessas opções de cálculos, tá ok? E nos próximos vídeos, nós vamos, então, finalizar os outros 3 tipos de horários que nós não abordamos, que são as escalas mensais, cíclicas e carga diária, tá ok? Então, espero que tenham gostado. Fica aqui meu muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau!